Irmãos, eu havia anunciado que eu ia pregar. Vamos ouvir a cantora primeiro, Luana? A igreja pode assentar? A cantora Luana estará louvando ao Senhor. Eu mudei de ideia, então vamos ouvir a cantora louvar ao Senhor. Glória a Deus. Com alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou um pouquinho rouca, mas estou feliz de estar aqui para cultuarmos ao Senhor juntos. E diante desse culto que eu já senti a presença do Espírito Santo, só basta olhar para mim, como diz o Salmo 111, e avaliar verdadeiramente quem nós somos diante dele. E ver que as obras dele são muito grandiosas. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alailson, pastora Gilene, muito obrigada pelo carinho sempre. Uma alegria estar com meu irmão Lucas, minha cunhada pastora Biqueila, Deus abençoe. O nenenzinho está chegando, titia está muito feliz. Foi muito corrido, ainda estou ofegante, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração, amém? Será que você pode virar para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: quem era você antes da cruz? Eu não consigo me lembrar. Pode soltar a canção. Eu só vou mudar, eu ia cantar o Além do que Sonhei, eu vou cantar o Quem Era Eu, porque estamos diante de um culto muito especial que não pode ser comum para nós. Obrigada, Jaque, minha cunhada, que me acompanha junto com os meus sobrinhos, e ainda que me falte a voz, só não pode faltar um som e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu estou sentindo Ele aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Quem éramos nós? Aleluia, Jesus. Tão grande amor fez Jesus deixar seu reino de glória. Trocando assim o lugar de rei pelo lugar de servo. Será que você pode agradecer a Ele nessa noite? Não se exaltou, mesmo sendo Deus. Não foi servido, mas veio servir. Não desprezou, mas foi desprezado por quem Ele amou. Sendo assim, Ele não desistiu, obrigado, da sua missão. E o que Ele fez, eu conto pra vocês essa noite, ó. Os enfermos curou, mortos ressuscitarão ao estender tuas mãos. Lhe prenderam, lhe chutaram como se fosse um ladrão. Bateram e cuspiram em teu rosto, passou tão triste humilhação. Colocaram uma coroa de espinhos e rasgaram as suas vestes. Sabe o que fizeram? Maltrataram meu mestre e lhe bateram, e feriam, e sorriam. Foi ferido o inocente e o culpado era eu. Carregou a cruz até o Gólgota e crucificaram ali, e ao fim da tarde morreu. Será que você pode adorar Ele nessa noite? Quem era eu? O que sou eu pra merecer tanto amor? Sendo eu pecador, Ele sentiu por mim, por você, grande
se alegra? Você está aguardando por essa promessa? Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, pelo seu amor que nos constrange, Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Sempre com Ele. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a amada igreja. Trago o abraço do meu esposo, pastor. Quando você recebe, pode dizer amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Que Deus abençoe a cantora Luana. Se ela quiser nos agraciar, a voz permitir, ela pode louvar o Senhor depois novamente. Agora eu entendi por que eu antecipei ela para antes da palavra. Abra as Bíblias em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu não queria ministrar neste versículo, mas quando ela começou a cantar, eu entendi que era para mim firmar naquilo que Deus já tinha me dado no coração. Texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Graças a Deus. Pretendo apenas trazer uma reflexão para que nós possamos seguir a liturgia da ceia. Diz o texto, e depois que eu ler, gostaria que todos lessem também, está aí na projeção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos? Amém. Tome os vossos lugares, Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos em um culto de ceia. E como eu disse anteriormente, a razão de estarmos aqui é a ressurreição de Cristo. Porém, antes da ressurreição de Cristo, houve um plano de redenção. E só houve o plano de redenção porque houve a queda do ser humano. O ser humano se tornou pecador através da decisão voluntária de Adão e Eva no Éden. E a partir daí, eles receberam a morte física, a morte moral e a morte espiritual. Razão pela qual o pecado se tornou crescente de forma vertiginosa ao longo do tempo, conforme diz a Bíblia em Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto e este buscou muitas astúcias, muitos inventos, coisas que o distanciara cada vez mais de Deus. E conforme nós sabemos no texto sagrado, Deus criou algumas alternativas para ver se o homem voluntariamente se voltasse a Ele e reconhecesse como Criador e bem como seu propósito original de criatura que fora feito para adorá-lo. Contudo, o ser humano, ele deixou com que os ardis de Satanás envolvesse a sua existência. A sua natureza humana se passou a ser uma natureza cada vez mais errante, ao ponto de alguns seres humanos conseguirem viver como se Deus não existisse. Não obstante, alguns, de alguma forma, não só não querem crer que Deus existe, bem como desafiam
a sua existência, tripudiam da existência de Deus. É comum você ver alguns pseudos pensadores dizer que Deus não existe, e se Deus existisse, eles o venceriam. É possível você ver pensadores conhecidos e celebrados dentro da filosofia, como Nietzsche, que chega a dizer que Deus morreu. E isto a gente percebe que o apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito de Deus, já disse que nos últimos tempos alguns homens seriam enfadados pelo seu próprio conhecimento, se tornariam ignorantes. E por esta razão, uma das máximas de Nietzsche, ao declarar a morte de Deus, é a sua finita compreensão, ao ver situações adversas na humanidade, dentre elas a violência e a injustiça, e achar que Deus está alheio a isto. A bem da verdade não é que Deus está alheio aos acontecimentos indesejados e escabrosos da vida. Pelo contrário, é porque Deus é fiel a si. E quando Deus faz uma aliança consigo mesmo, Ele sabe que o homem quebra todas as demais alianças. E por esta razão, Deus permanece fiel à sua aliança ao dizer que o ser humano, ao pecar, gozaria de todas as consequências do pecado, pelo fato de serem humanos. E algumas pessoas não conseguem entender que o plano de salvação de Deus, ele é muito além da nossa imaginação, é muito além da nossa compreensão. Às vezes a nossa mente finita, ela tenta sofismar ou tenta invalidar as coisas de Deus por não entender. E o texto qual eu li, todos nós sabemos, ou a grande maioria de nós sabemos, que ele é chamado de texto áureo ou o texto de ouro da Bíblia Sagrada. Porque este versículo, ele em si, é suficiente se nós meditarmos e dar lugar ao Espírito Santo do Senhor para entender o plano de salvação. Podemos transformá-lo em uma indagação: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu imagino que o escritor, quando ele tentou escrever este texto, ele começou a escrever dizendo: porque Deus amou. E ele deu uma pausa, eu não sei por quanto tempo, mas é comum de nós que vamos escrever alguma coisa, a frase começa a fluir, mas de repente ela para, e nós ficamos por horas pensando em alguma palavra, em alguma coisa que vai fechar aquela frase, que vai dizer algo que dá sentido àquela frase. Então o autor para: porque Deus amou o mundo, e ele procura uma palavra, porque segundo os estudiosos, a palavra amor, ela é falada de amor ágape, filhos e eros, e cada um destes amor tem um sentido. O amor filho, o amor fraterno, entre irmãos, amigos semelhantes, pais e filhos, e por aí vai. O amor eros, o amor carnal, o desejo entre homens e mulher de forma recíproca. E o amor ágape, o amor de Deus, que tem uma declinação no grego de agapau. Contudo, ele ainda se torna limitado para descrever a grandeza do amor de Deus. Então o autor do texto, ele coloca o que nós chamamos de incógnita, uma palavra que ela pode dizer muito sem ter uma palavra única, uma palavra definitiva, uma palavra que se torna conceito, quando ele diz: porque Deus amou o mundo. De que forma Deus amou o mundo? Ele colocou de tal maneira. Então, mediante a esta incógnita, cada um de nós temos a nossa particularidade com o plano de salvação. Cada um de nós tínhamos uma vida como ovelhas errantes, conforme lemos na leitura congregacional de Isaías 53, a partir do versículo 4, que todos nós andávamos como ovelhas errantes, cada um seguia o seu caminho, mas eram caminhos que aparentemente eram bons, contudo o fim era morte. E nós aprendemos então neste texto bíblico, nesta palavra do Senhor, que nós estamos em um culto hoje de ceia, para pensar, para refletir na grandeza do amor de Deus. Ninguém de nós aqui merecemos este amor por mérito. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, bonitinhos, estamos em uma classe social alta ou baixa, alta porque somos honrados pelo status, ou baixa porque somos honrados pela misericórdia. Não, nós estamos
estamos aqui porque o amor indelével do Senhor nos alcançou, independente do que éramos. A única coisa que nós temos certeza que éramos ovelhas errantes, éramos pecadores, mas no entanto o amor de Deus nos alcançou, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está no presente contínuo. Nós estávamos no pecado de forma contínua, mas Ele provou o seu amor para conosco. Os versículos seguintes diz que alguém pode querer pagar de Marte, ser ousado em morrer por um amigo, mas por um inimigo ninguém queira morrer. E nós somos constituídos inimigos de Deus através do nosso pecado. A estrutura dorsal da teologia escocesa, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. Se todos pecaram, feriu alguém. Todos pecaram e, distanciado, consequência do erro, estão da glória de Deus. Quem foi ferido foi Deus. Mas o versículo 24 diz: sendo justificado. Nós estamos aqui justificados. Por quem? Pelo sacrifício vicário de Cristo. Ele rasgou a cédula do pecado. E nós estamos aqui hoje para dizer para o diabo e seus ardis que nós somos filhos de Deus, dispenseiros de seus mistérios. Não é porque somos bons, mas é porque a graça nos alcançou. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E por esta razão, hoje, como disse a cantora Luana, não é um culto comum. É um culto que nós devemos meditar e lembrar do amor de Deus, amor que nos constrange. Às vezes nós chafurdamos nas nossas tristezas ou nos nossos sonhos e achamos que somos injustiçados pela vida e até mesmo pelo amor de Deus, porque estamos passando por momentos difíceis, por situações indesejadas e infrutuosas. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não está nem aí para nós, e na verdade Deus já mostrou o seu amor para conosco. O amor de Deus é demonstrado para mim e para você. Não é quando Ele cura-nos de uma enfermidade, não é quando Ele abre uma porta financeira, não é quando Ele realiza um sonho ou um desejo utópico nosso, mas é quando Ele estende as suas mãos, entrega o seu Filho, conforme está em Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, olha o presente, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Só tem paz quem tem Jesus, só tem comunhão com Deus quem tem Jesus, só vive uma vida de salvação quem recebe o presente da bendita salvação. E por que nós estamos chorando, dizendo: Deus me abandonou, está difícil demais, porque a minha vida financeira não engrena, a minha saúde não vai, os meus problemas não fluem. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, como diz Paulo em Coríntios 15:19: se esperarmos em Cristo apenas nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança, 1 Pedro 3:11, nós esperamos em quem? Nós esperamos em Cristo. É a razão da nossa esperança. A nossa esperança é que Ele voltará. A nossa esperança, Salmo 119, é que Ele não nos deixará envergonhado nessa esperança. A nossa esperança é João 14: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo. E muitas vezes nós diminuímos a nossa salvação, nós diminuímos o presente da salvação ao desanimar, ao deixar de servir ao Senhor, porque a cruz está pesada, porque está difícil. Eu não consigo vencer as tentações da carne, os desejos carnais, eu não consigo vencer as dificuldades intempéries da vida, eu não dou conta de ser crente, é difícil demais. Ei, não é difícil. A Bíblia diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Ele vai nos
nos ajudar a carregar a nossa cruz. Ele não disse que teríamos dias fáceis, mas Ele garantiu para nós que estaria conosco todos os dias. Ei, meu irmão e minha irmã, não deixe a luta ser tua companhia, não deixe as frustrações ser tua companhia, não deixe os desânimos ser tua companhia, porque Jesus está no barco. A tempestade vai passar, porque Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade e diz: não tenhais medo, homem de pouca fé. Fé é comportamento. Comporte com hombridade, com altivez, entendendo que o Senhor está contigo. Oh, raio é de fora, é minha neve, haragarabaixo é de flesnehel. Ramai tu rende quer viajar vai suíbe hel veneguel viajar de brui de for. Às vezes nós queremos fazer prova de amor com Deus demais. Deus, se tu me ama, abre a porta. Deus, se tu me ama, faz isso. Ei, o Senhor já provou o quanto te ama. O amor de Deus é derramado em nossos corações aqui hoje. A grande problemática de muitas pessoas é que elas não entenderam que é preciso de fato abrir a porta do coração, nefesh cardiamente, independente da situação. Como diz o patriarca Jó: ainda que o Senhor me mate, em ti eu confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. O Senhor está contando comigo e com você nesta oportunidade, para servi-lo com intrepidez, com ousadia, com alegria, com um coração volutivo. Mas infelizmente muitas pessoas estão vivendo uma vida apática, obsoleta no âmbito espiritual, exatamente porque ainda estão esperando uma prova de amor da parte de Deus. Eu me recordo do Evangelho de Marcos, quando o mancebo de qualidade, jovem rico, dependendo da versão que você lê, ele chega até Jesus e diz: mestre. Segundo os estudiosos, o simples fato dele de dirigir até Jesus como mestre, a palavra mestre no grego, diáskolos, ele fala para ele sobre mestre, fala, não era um jovem comum, era um jovem que tinha conhecimento, era um jovem culto, era um jovem que sabia o que queria. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus então diz a ele o que ele deveria fazer. E de repente aquele jovem se entristece, porque ele achou que ele já praticava a lei segundo a sua vontade, segundo os seus méritos, segundo o seu entendimento. E de repente aquele jovem vira as costas para Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 21. Coisa ruim é quando alguém nos vira as costas, ignora a nossa fala. Se a gente não tiver convertido, a gente atira uma pedra no infeliz que nos vira as costas, antes da gente terminar o que falou. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou intimamente. Tem versão que diz que ele o amou profundamente. Aqui eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem. Quantos de nós temos virado as costas para o grande amor de Deus? Porque nós estamos atentos às frustrações e decepções da vida. Estamos tristes porque as promessas que o Senhor nos fez ainda não cumpriu-se. Estamos desanimados porque a apostasia é um mal presente na igreja odierna. Mas ainda que eu esteja parado na inanição, achando que tenho razão em estar desanimado, achando que tenho razão em estar desistindo, porque aparentemente, é só aparentemente, a palavra mente, que termina com mente, quando você estuda, ela está no advérbio de modo e dúvida, no caso em tela está no modo de dúvida. Aparentemente o Senhor nos abandonou. Ele não nos abandonou, mas a gente se sente abandonado. Criamos alguns apetrechos para justificar, para fundamentar o nosso sentimento. Eu oro e parece que as minhas orações não passam do teto. Ela não precisa de passar do teto. Elas não precisam romper o espaço sideral. Porque pela fé, quando eu oro, eu estou diante de Deus na sala do trono, face a face. Mas a gente constrói de forma imbricada essas narrativas equivocadas.
E ficamos desanimados como se tivéssemos razão. Como se Deus fosse culpado dos despautérios e descalabros da nossa vida. Contudo, o Senhor é fiel à sua palavra. Tessalonicenses 5:24, Deus é fiel e nos chama para ser fiel. O problema é que agora nós queremos colocar contrapartida na fidelidade de Deus. Se o Senhor fizer isso e aquilo para mim. Mas a Bíblia elenca nas cartas da igreja da Ásia Menor, Deus olhando para aquela igreja em Filadélfia, que tinha as suas qualidades, mas tinha as suas limitações. Ele olhou para aquela igreja e diz: olha, eu sei que você tem virtudes e tem pontos de melhorias, limitações, mas mesmo tendo pouca força, amaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui eu concluo, irmãos, tem dias sim, que a nossa natureza humana ilimitada fica desanimada, dá vontade de jogar a toalha, dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de falar: Senhor, como Davi disse, das profundezas do inferno te clamei e não te ouvi. Mas também dá vontade de entender o que Davi disse: para onde me fugirei da tua face? Se eu descer as profundezas do inferno, tu está. Se eu correr ao horizonte, a terra é escabelo do teu pé, e os céus é onde está o trono de tua glória. Então não vale a pena desistir, não vale a pena desanimar, porque a Bíblia diz em Salmos que Deus não permitirá que a alma do justo pereça no inferno. Então, em nome de Jesus, levanta, come e bebe, e mesmo tendo pouca força, vai arrastando, vai rastejando, que na hora certa Ele vai te levantar. Como diz Isaías 41:13, eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Eu conheço a tua essência, eu conheço a tua necessidade, eu conheço a tua limitação, mas não se encha de desânimo, de apostasia, de incredulidade. Encha-se do poder de Deus, encha-se da glória de Deus. E se você quer este renovo, se você quer essa glória, na autoridade do nome de Jesus, receba a unção de Deus na tua vida, receba a renovação, receba renovo. Vai rastejando, vai chorando, vai gemendo, mas vai glorificando, porque a Deus toda a glória e ao seu povo a vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Coloque-se em pé por bondade. Oh, Sharama Sharaganda Fasuri Andarabai Churevenegevehas. Aleluia. Ele está aqui. Ele está fazendo além do que nós merecemos. Ele está aqui. Ontem, quem teve o privilégio de estar na nossa reunião administrativa, viu o pastor presidente de Araguapaz, pastor Senivaldo. Para mim, um belíssimo testemunho que ele contou. E quando o filho dele foi falar, Senivaldo Júnior, ele falou pouco, mas o suficiente. E ele diz algo que me chamou muita atenção. Em outras palavras, esse testemunho lindo que vocês ouviram meu pai dizer, foi doloroso de viver. Ser bênção dói. Ver a cantora Luana aqui, que maravilha, que bênção, a vida dela é um mar de rosas. Ela considera assim por gratidão a Deus, mas ela sabe das lutas e das dificuldades e do levante do inimigo contra a vida dela, como qualquer um que decide servir ao Senhor. Mas nós não vamos potencializar os levantes do inimigo, nós vamos glorificar pela ação de Deus ao nosso favor. O inimigo está se levantando, nós estamos vendo, está doendo, nós estamos vendo, mas nós não vamos dar atenção para o sofrimento e para o levante dele. Nós vamos fazer como Paulo, Filipenses 3:20, eu não olho para as coisas que atrás ficam, e nem para a direita e para a esquerda. Eu não olho para o sofrimento, eu não olho para a dor, eu não olho para as conquistas passadas, eu olho para o alvo, eu olho para o alvo. O meu alvo é Cristo. Aleluia. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Cantora, deixa eu abusar da sua bondade. Deus vai ungir a sua garganta ainda mais. Você vai conseguir cantar. Você canta após essa mensagem aqui, e depois já pode fazer a oração da ceia lá, os oficiais. E nós vamos ouvir a cantora Luana. Após a cantora Luana, a equipe de louvor já vai assumir
creio que depois de ceiar também. Vamos orar agradecendo a Deus pela mensagem. Se Deus falou contigo, ore juntamente comigo. Não é um ato litúrgico, é a presença imanente de Deus neste lugar. Eterno Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus eu coloco diante de Ti, ó Deus. Peço ao Senhor que de maneira especial e graciosa o Senhor venha trabalhar em cada coração, em cada vida. Esta palavra, a qual creio que vem do teu coração, o Senhor confirmou, tinha falado ao meu coração. O Senhor sabe das minhas limitações, eu queria ministrar outra mensagem, mas quando o Senhor usou a tua filha para cantar, o Senhor confirmou ao meu coração, que hoje era um dia marcante para muitas vidas, era um dia de renovo, era um dia de lembrar, de memorar a importância do teu amor incondicional. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama, então que o Senhor continue nos dando força, para sermos recíprocos a este amor, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Toma os nossos lugares, os obreiros vai estar consagrando ali, a cantora vai louvar o Senhor. Amém. Peço aos irmãos que meditem na letra desse louvor, tem tudo a ver com o que o pastor estava ministrando nessa noite. Eu vinha no carro ensaiando, essa canção não foi lançada, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai sarar muita gente aqui nessa noite. Pode soltar, querido sonoplasta. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Arabaxu de câmara. Não tá demorando não, só coloca o pé que Deus coloca o chão, debaixo das mãos do seu Deus. O projeto dele é abençoar os servos seus. Melhor é o final das coisas, de como a forma como tudo começou. Não chore a falta de alguém, não se torne refém das feridas que o tempo causou. Deus ouviu conversas que você não ouviu, caminhos que você insistiu, não fariam você chegar. Ele viu, olha a mensagem, quem te abraçou, mas de você sorriu, te virou as costas, fingiu que não viu, quando o seu dia mal chegou. Abrace o propósito, valorize o processo. Você nasceu pra vencer, Deus não se esqueceu de você. Abrace o propósito, valorize o processo. Sua caminhada de dor nem se compara com o que meu Deus pra você preparou. Deus ouviu conversas que você não ouviu, caminhos que você insistiu, não fariam você chegar. Ele viu quem te abraçou, mas de você sorriu, te virou as costas, fingiu que não viu, quando o seu dia mal chegou. Abrace o propósito, valorize o processo.
Deus preparou para você viver. Oh, obrigada, Jesus. Abraça o propósito e valorize o processo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cantora Luana. Ela veio de surpresa e acabei abusando da bondade dela. Mas que Deus te abençoe. Continue usando como instrumento nas mãos de Deus. E a casa é sua, você sabe disso.